Salve, minha família caipora! Hoje vou trazer para vocês os melhores palpites para o dia 4 de novembro, segunda-feira, tá? Teremos clássico no Brasileirão, então fiquem atentos aos nossos palpites para saber o que achamos dessas partidas, beleza, galera? E vou agora trazer para vocês os resultados dos nossos palpites dos dias 2 e 3 de novembro, tá? No dia 2 tivemos 32 palpites com 24 greens e 6 reds, tá? 2 jogos foram adiados e para este dia foram 80% de taxa de acertos. Retornamos para a normalidade, beleza? E para o dia 3 eu consegui já todos os resultados dos jogos e foram 25 palpites com 22 greens e apenas 3 reds, tá? 88% de taxa de acertos para o dia 3 de novembro, beleza? Os resultados foram ótimos nestes últimos 2 dias, então vamos acompanhar o resto da semana, fechou, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos nossos palpites e também do nosso canal e dos nossos resultados. Por falar em resultados, não se esqueçam de conferir a nossa planilha caipora. Temos o histórico desde 2023, então vejam os nossos resultados, beleza? O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e do WhatsApp, beleza? Então, galera, sem mais enrolação, vamos para os nossos palpites. Bora pra intro! Vamos lá, galera, que eu separei 16 palpites para vocês para esta segunda-feira. Começando por Western United contra o Melbourne City. Separei essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Melbourne jogando fora de casa com 46%. Ele tem um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos e o Western tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Melbourne, um empate e 5 vitórias do Western. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes têm gols nos jogos, porém o Melbourne vem marcando gols a 9 jogos e o Western vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Western, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, para a Liga da Bulgária, eu separei o Septemvre Sofia contra o Botev Plovdiv. Separei essa partida na Parva Liga da Bulgária com o mercado de over meio gol para fora. Por que eu separei este mercado? O Botev tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Septemvre tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Botev, 2 empates e uma do Septemvre. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, temos o Botev vencendo 5 jogos que jogou e o quanto Septemvre vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros, temos over gol do Botev em todas as partidas que ele disputou. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Botev marcou gol nos últimos 5 jogos de 6 que disputou, enquanto Septemvre ele sofreu gols em quase todos os jogos. Então para essa partida eu separei over meio gol para o time de fora, beleza? Próxima partida, Al Ahly contra o Al Shorta na Champions League da AFC. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Al Ahly tem 77% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Shorta tem 67%. No histórico são 3 vitórias do Al Ahly e uma do Shorta, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Shorta vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, o Al Ahly venceu 3 das últimas 4 partidas. Na casa do Al Ahly, ele venceu as 2 últimas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Al Ahly vencendo 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Shorta venceu 3 das últimas 6 também. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Samsunspor contra o Antalyaspor. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Superliga da Turquia. O Samsunspor tem 58% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Antalyaspor tem 39%. No histórico são 11 vitórias do Samsunspor, 6 empates e 9 do Antalyaspor. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Samsunspor vem em 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Samsunspor venceu 3 das últimas 6 que disputaram.
Jogando em casa, o Samsunspor venceu as últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, o Samsunspor venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Antalyaspor ele venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, o Parma contra o Genoa na Série A da Itália. Separe essa partida com over 1,5 gols. O Parma tem 52% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Genoa tem 11%. No histórico são 10 vitórias do Parma, 9 empates e 7 do Genoa. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Genoa vem sofrendo gols a 9 jogos e o Parma vem empatando a 4 partidas. Últimos encontros, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Parma, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Häcken contra o Örebro na Damallsvenskan feminina da Suécia. Separe essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Häcken tem 89% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 89% também nos últimos 9 jogos. O Örebro, ele tem 50% nos últimos 9. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, ele tem 22 vitórias para o Häcken, 8 empates e 5 do Örebro. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Häcken vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros, o Häcken jogando em casa venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Superliga da Dinamarca, o Copenhagen contra o Silkeborg. Separe essa partida com over 1,5 gols. O Copenhagen tem 68% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Silkeborg tem 56%. No histórico são 38 vitórias do Copenhagen, 21 empates e 12 do Silkeborg. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Copenhagen vem sem derrotas a 5 jogos e o Silkeborg vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Copenhagen, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Liga dos Campeões da AFC, eu separei o Al Hilal contra o Esteghlal. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Al Hilal tem 79% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Esteghlal tem 28%. No histórico, 4 vitórias do Esteghlal e 3 do Al Hilal. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Al Hilal vem marcando gols a 10 jogos e o Esteghlal vem perdendo a 4. Últimos encontros, temos vitória do Al Hilal em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Al Hilal venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Esteghlal ele venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, Série A da Itália, Lazio contra o Cagliari. Separe essa partida com o mercado de empate nula para casa. A Lazio tem 64% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Cagliari tem 39%. No histórico são 30 vitórias do Lazio, 12 empates e 8 do Cagliari. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Lazio vem vencendo 3 jogos e o Cagliari vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, temos vitória da Lazio em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, a Lazio venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Lazio venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Cagliari, fora de casa, ele venceu apenas uma. Então, para essa partida, eu separei empate nula para casa, beleza? Próxima partida, o Celta de Vigo contra o Getafe na Liga da Espanha. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Celta tem 49% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Getafe também tem 39%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Celta, 9 empates e 10 do Getafe. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Getafe vem empatando a 3 jogos. E nos últimos encontros, temos vitória do Getafe em 3 das últimas 6 partidas e vitória e empate do Celta em 3 das últimas 6. Jogando em casa, o Celta venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Celta venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Getafe não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, o Fulham contra o Brentford. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Fulham é de 47%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brentford tem 61%. No histórico são 9 vitórias do Brentford, 4 empates e 5 do Fulham.
a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Fulham e o Brentford vem marcando gols há 10 jogos, e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Fulham, over 2,5 gols em todos os jogos que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Operário contra o Sport Recife na Série B do Brasileirão. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Sport tem 39% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Operário tem 56%. No histórico são 2 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sport vem 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros ele venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Sport ele venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Operário venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, Corinthians contra o Palmeiras. Separei esse clássico do Brasileirão com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, tivemos ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais em quase todos os jogos. Nos últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, também temos ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais. Verificando, a média de cartões na disciplina das duas equipes é acima de 5 cartões por partida, tá? Mais de 2 cartões para cada equipe. Verificando nosso árbitro, ele tem uma média de 6 cartões por partida. Então, para essa partida, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, Ponte Preta contra o Paysandu na Série B do Brasileirão. Separa essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para a Ponte Preta com 40%. Ela tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Paysandu tem 50%. No histórico, 3 vitórias da Ponte, 1 empate e 4 do Paysandu. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Ponte Preta vem a 5 jogos sem empates e o Paysandu vem marcando gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em quase todas as partidas, foram em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Paysandu perdeu de 3-2 para o CRB. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ituano contra o CRB na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Ituano. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o CRB tem 39%. No histórico são 3 empates com uma vitória para cada lado e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Ituano vem sem empates a 5 jogos e o CRB vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, temos o under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Nacional contra o Independente de Santa Fé. Separa essa partida na categoria Primeirada da Colômbia, com o mercado de under 3,5 gols. O Nacional do Medellín tem 45% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Fé tem 67%. No histórico são 22 vitórias do Nacional, 17 empates e 17 do Santa Fé. A média de gols é de abaixo de 2,5. Em séries, o Nacional vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vou levar vocês agora para o nosso Bilhete Caipora. Bora, galera, o nosso Bilhete Caipora é com 5 seleções. Separei vitória e empate para casa em Samsunspor contra o Antalyaspor. Over 2,5 gols para Copenhague contra o Silkeborg. O Al Hilal para vencer a partida contra o Stegelau. Ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais em Corinthians e Palmeiras. E o under 3,5 gols para o Atlético Nacional contra o Independente de Santa Fé. Mote total de 2,44 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!